Olá, paz do Senhor para todos. Estamos de volta com mais um vídeo, lições EBD adultos, ok? Quarta lição, os atributos do ser humano, texto áureo. Salmo 32, versículo 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, olha aí o mistério, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Verdade prática. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre, criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Entendeu? Nosso texto está em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 10, certo? É o nosso texto base da lição. Versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 2, ok? Estamos querendo fazer tão somente um resumo, uma sinopse, certo? Portanto, não vamos tomar muito tempo. A introdução diz o seguinte: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade, certo? Este é o homem, o ser humano, certo? Com toda a sua complexidade, com todos esses atributos, que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da Palavra de Deus. Esta é a parte final aqui da nossa introdução, certo? Tópico 1, espiritualidade humana, certo? A origem divina do nosso espírito. O homem é um ser físico e também espiritual, certo? Diferentemente dos animais, certo? Que não possuem o espírito. Esse espírito que o ser humano tem esse privilégio de possuir, e que é ele que adentra, que entra em contato com Deus, com a divindade. Então, esta origem do nosso espírito, do espírito humano, é divina. Assim como a origem de todas as coisas, nossa origem física e material também, tudo que existe é de origem divina. Mas o que está querendo dizer é que esse espírito que o homem tem, o ser humano possui, certo? Veio diretamente de Deus através do sopro em Adão, certo? O primeiro homem, o homem original lá do Éden. O anseio natural do espírito humano. O anseio natural do espírito humano é, com toda certeza, voltar a estar em contato com Deus, certo? Esse é o anseio do espírito humano. A revivificação do espírito humano. Desde que o homem pecou, o ser humano pecou, que somos pecadores, nós estamos, como assim dizer, mortos espiritualmente, certo? Mortos para as coisas de Deus, certo? Porque se você observar por outro lado, estamos vivos e bem vivos para satisfazer as obras da carne, os desejos da carne, para satisfazer a vontade do inimigo de Deus, do inimigo de nossas almas. Por outro lado, estamos mortos, somos considerados mortos para as coisas de Deus, para as obras espirituais, divinas e celestiais. E essa vivificação acontece tão somente
quando o ser humano se entrega a Deus de espírito, alma e corpo, aceita Cristo como Salvador, e como diz o próprio texto que lemos em Romanos, ele se entrega completamente, espírito, alma e corpo, diante de Deus, como uma oferta, certo? Só assim para vivificar, certo? Esse espírito que está como morto, como dormente, certo? Para as coisas de Deus, para as obras da carne, ou para as obras do espírito, porque o ser humano, ele é completo, espírito, alma e corpo. Todos esses três trabalham conjuntamente, tanto para as coisas do reino de Deus, como para as coisas dos reinos das trevas, certo? Portanto, essa questão de dizer que estamos mortos tão somente querendo dizer que não estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos mortos para as coisas de Deus. Por outro lado, estamos vivos para as coisas do inimigo das nossas almas, porque o homem é um ser completo, espírito, alma e corpo, e opera completamente, holisticamente, opera em conjunto, porque o homem não tem como pecar, certo? Sem o espírito, ok? Não peca somente alma e corpo, certo? É claro que também é uma maneira de dizer que o corpo, ele é levado pelo espírito e pela alma, porque o corpo sem a alma e sem o espírito não é nada, certo? Não tem poder nenhum. Então o homem é espírito, alma e corpo, certo? E tanto para as coisas divinas, para as coisas celestiais, como para as coisas do outro lado, do inimigo de nossas almas, o homem, ele opera, ele age completamente, espírito, alma e corpo, holisticamente, não em partes separadas, ok? É por isso que digo, estamos mortos para as coisas de Deus, porque não estamos agindo favoravelmente ao reino de Deus, não estamos seguindo os mandamentos de Deus, certo? Mas por outro lado, esse espírito, ele está vivo para atender às demandas, certo? Do outro lado, certo? Do inimigo de nossas almas, certo? Porque o homem é espírito, alma e corpo, certo? E tanto para o reino de Deus como para o reino das trevas, ele age em conjunto, certo? Não separadamente. Agora, só Jesus Cristo, ele nos vivifica todos nós, ou seja, nós nos despertamos para o reino de Deus, certo? Nos despertamos para fazer a vontade de Deus. Como diz aqui o subtópico 3 do tópico 1, a revivificação, revivificação do espírito humano. Através da morte redentora de Cristo, vivifica o homem que jaz morto espiritualmente, morto para as coisas de Deus, ok? Morto para as coisas do inimigo, mas vivinho para fazer a vontade do diabo, para atender às demandas do inferno, certo? Porque todos que também pecam conjuntamente, espírito, alma e corpo, e não separadamente, certo? Este é como eu entendo que esta questão. A racionalidade humana é o tópico 3, Deus é um ser racional, certo?
quem é mais racional do que Deus? E também o ser humano, ele é racional, ele tem um cérebro para pensar, certo? Ele age através da razão, certo? Quando se toma uma decisão para um lado ou para o outro, o ser humano ele pensa, ele pesa muito bem, certo? Ele pesa muito bem. Alguns chegam até a dizer, nem que eu me arrependa depois, mas eu vou tomar essa decisão. Ele pesou certas consequências de suas ações, de seus atos, certo? Ele usou a sua mente, o seu cérebro. Então nós temos um cérebro que Ele nos deu para pensarmos. Então qualquer decisão, qualquer escolha que o ser humano faz, e nós estamos fazendo a escolha todo dia, nós pomos em ação a nossa razão, o nosso cérebro, certo? Muito embora isso não pareça comum para algumas pessoas, mas a todo momento estamos usando o nosso cérebro, a nossa razão, porque nós fazemos escolhas constantemente e para fazer escolhas é preciso usar, certo? Esta massa, chamada massa cinzenta que nós temos para tomarmos decisões, certo? E nós pesamos sim as consequências, certo? E tomamos as decisões que nos parecem mais viáveis, certo? Ninguém é mais racional do que Deus, e Deus criou o homem também com esta capacidade de pensar, de raciocinar, para daí haver a tomada de decisão. O culto racional agrada a Deus, certo? E o culto racional é aquele que está prescrito nas Escrituras, certo? E o que passar daquilo que está escrito é heresia, certo? Então, a maneira como o culto deve ser realizado já está prescrito nas Escrituras, já está registrado. Não adianta tantas invencionices como temos visto e ouvido falar constantemente em nossos dias, certo? Onde existem cultos que são uma verdadeira Babel, certo? Onde não se entende nada, onde muitas vezes todos falam ao mesmo tempo, gritam ao mesmo tempo, onde a Bíblia ela diz, por exemplo, no caso das profecias ou das línguas estranhas, que fale um de cada vez e o outro interprete, certo? Quando um profeta fala, o outro cala e a igreja escuta. A igreja assim é edificada. Vivemos tempos de muitas invenções nas igrejas, nos cultos, certo? Coisas absurdas estão sendo introduzidas no seio da igreja, certo? Coisas absurdas, é unção de riso e por aí vai, muitas e muitas coisas, certas, que são verdadeiramente irracionais, certo? Que são coisas que não estão prescritas nas Escrituras. E nós vemos, certo? Entendemos que são coisas verdadeiramente irracionais, não são cultos racionais, não são cultos da razão, do entendimento. Você tem que entender a quem você está servindo, a quem você está adorando, para quem é este culto, certo? Não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, certo? E isso algumas igrejas precisam aprender e precisam entender. Nós temos um cérebro, esse poderoso mecanismo que Deus nos deu. E pouca gente, certo, está fazendo uso desta maravilha que Deus nos deu. Estão agindo assim de qualquer maneira, certo?
cultos sem sentido, sem razão de ser. Daqui a pouco termina o culto, todos vão embora e ninguém entendeu nada, certo? A sociabilidade humana, a solidão é nociva ao ser humano. Deus criou o homem um ser social, certo? Não para viver isolado, certo? Não para viver isolado. Existem certos animais, insetos que vivem em comunidade. E agora imagine o homem, o ser humano. O ser humano não foi criado para viver isolado. Ok? Isto serve até para alguns de vocês, dos senhores, que por algum motivo isola, certo? Aqui entre aspas, algum ser humano isola algum amigo, isola algum irmão, certo? É preciso, neste caso, haver perdão, certo? Qual a instituição que mais fala em comunhão do que o cristianismo? Qual a escritura fala mais em comunhão do que a Bíblia Sagrada? Certo? Constantemente nós vemos esta palavra, comunhão. E estavam em comunhão e viviam em comunhão, a igreja estava em comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união ou comunhão, certo? Porque nós nos fortalecemos mais quando vivemos em comunhão, unidos em comunhão, certo? Onde temos tudo em comum, onde todos são iguais perante Deus, perante a igreja, sem acepção, sem discriminação, ok? O homem, o ser humano, a mulher, a criança, o jovem não podem viver isolados. O idoso não pode viver isolado. Nenhum ser humano pode viver isolado, porque isso aí é morte certa. Isso aí é chamar doença, com toda certeza, doenças psicológicas, depressão e outras. Então, o ser humano foi criado para viver em sociedade, certo? A família é a origem da sociedade humana, tudo se inicia na célula máter da sociedade, que é a família, certo? A família, esta primeira grande e importante instituição onde nós aprendemos as nossas primeiras lições, certo? Para vivermos neste mundo, certo? A família e a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. É claro que visivelmente não tão perfeita, certo? Porque enquanto estivermos nesse mundo não seremos perfeitos. Mas tem esta finalidade, esse fito, como sociedade perfeita. E aí, como sociedade perfeita, somente a igreja invisível, a igreja que só Deus conhece, que só Deus vislumbra e não nós. Porque igreja visível, igreja instituição, denominação, como nós vemos, não é perfeita de maneira alguma. Todos têm suas falhas, seus defeitos, certo? Existem até irmãos de mal, que vivem de mal com outros irmãos, certo? Existe até discriminação por cor, por raça, discriminação devido ao status social, certo? Se alguém tem um bom emprego, o outro não tem, há discriminação. Se um tem um carro melhor, o outro tem um carro pior, não tem, há discriminação. Então não é uma sociedade perfeita como está aqui. A igreja é a instituição, certo? A igreja, a denominação, não é de maneira nenhuma uma sociedade perfeita. É certo que nós estamos caminhando, batalhando para esta perfeição, mas por enquanto não somos, certo? De maneira nenhuma esta sociedade perfeita.
a liberdade humana. O homem é um ser livre para tomar suas decisões, certo? E para assumir as suas consequências. Ele é livre para plantar, certo? E tem que ser livre também para colher aquilo que ele plantou. E nós colhemos o que plantamos, certo? Então, ao homem foi concedido este livre arbítrio. E isto não tira de maneira nenhuma a soberania de Deus, de maneira nenhuma. Você e eu, todos nós somos livres para escolhermos aquilo que queremos, para tomarmos a decisão. Isto porque nós temos também um cérebro, certo? Para pensarmos, para meditarmos, para decidirmos, para racionalizarmos, certo? Temos a razão que também devemos colocar em prática. Será que essa decisão é melhor? Não só para mim, mas para a minha família. Essa decisão é melhor para a igreja, essa decisão é melhor para a sociedade em geral, essa decisão que eu vou tomar. Então, você é livre, eu sou livre, nós somos livres para tomarmos a decisão, para agirmos. Também devemos ser livres de aceitarmos as consequências, certo? Sejam boas ou ruins, certo? Então, é o ato de decidir, certo? Escolhi hoje a quem servir. Escolhi hoje, veja bem. Escolhi hoje a quem servir, a quem adorar. Veja que aí, nessa questão da escolha, existe também a razão, certo? Para escolher entre uma coisa e outra, é preciso colocar o cérebro para funcionar. É preciso razão, racionalizar, certo? Ninguém escolhe sem usar a razão, certo? Sem usar uma referência, será que isso é bom ou ruim? Certo? Essa decisão que eu vou tomar, ela é boa apenas nesse momento, ou seus resultados também serão bons futuramente, certo? Ou será que é boa agora, mas vai trazer problemas depois, certo? Para mim, para a minha família, para a igreja, para o meu ministério, certo? Para a sociedade em geral, certo? Então, é o ato de decidir do ser humano, que deve ser bem pensado, certo? E é preciso que o homem se aproxime de Deus, se apegue a Deus para que tome as melhores decisões, certo? O ditado muito sábio diz, é preciso pensar 2 vezes antes de agir, certo? Mas cuidado também com esse ditado, que você pode pensar 2 vezes e acabar pensando errado, tomando a decisão errada, certo? Muitas vezes se pensa uma vez e toma-se a decisão certa, a decisão correta. Mas, em todo caso, como diz o ditado, é necessário pensar um pouco mais, certo? Meditar um pouco mais, certo? Para que as decisões não sejam desastrosas. A soberania divina, certo? Esse ato de escolha de uma decisão não interfere na soberania divina de maneira nenhuma, jamais, certo? Porque Deus é o único ser completamente livre. Apesar do homem ter essa liberdade de escolha, ele não é completamente livre, certo? Mas Deus sim é completamente livre, certo? Para tomar a decisão que quiser, que lhe aprover, certo? E esse ato de escolha, de livre, a questão do livre-arbítrio do homem, ele não interfere em nada na soberania de Deus. Por outro lado, é um privilégio que os seres humanos têm, porque não foram criados
como autômatos, como robôs, programados para obedecer tão somente uma ordem, certo? Ele foi criado livre, mas uma ordem foi dada, uma ordenança foi dada, certo? Um livro lhe foi entregue com as regras do bom viver, da boa conduta, de como se conduzir na igreja, na sociedade. Então, o que é que ele faz? Ele lê, ele medita, ele põe a razão para funcionar e toma a decisão que ele quiser, que lhe aprover, sabendo que ele vai arcar com as consequências de uma má decisão, ok? Então, Deus é o único ser completamente livre, mesmo porque não tem que prestar conta a ninguém, certo? O ser humano tem. Nós estamos a prestar conta todos os dias, constantemente, melhor dizendo, certo? Prestamos conta às autoridades, certo? É o caso do imposto de renda, por exemplo, e em outras áreas. O aluno presta contas ao seu professor, certo? Os filhos aos pais, aqueles que têm uma função, cargo na igreja, aos seus superiores, ao seu pastor, certo? E por aí vai, estamos a prestar contas o tempo todo, mas Deus não tem que prestar conta a ninguém de nada, absolutamente nada. E aí é que está a sua soberania, certo? O auge da sua soberania. Ele é completamente livre, certo? Ele é completamente livre para decidir, para escolher, para agir. Tópico 5, a criatividade humana e o trabalho, certo? A criatividade humana, o homem é um ser criativo, certo? O João de Barro, aquele pássaro, vem fazendo a sua casa do mesmo jeito, não evoluiu. As abelhas com sua colmeia, apesar também de ser, certo, uma engenharia ali complexa, mas vem fazendo do mesmo modo, certo? Os pássaros, cada qual fazem o seu ninho do mesmo modo, certo? Mas o ser humano não, o ser humano ele tem sempre procurado evoluir, adaptar, melhorar, certo? Sempre com novas invenções, porque ele tem muita criatividade que lhe foi concedida por Deus. Deus criou o homem para trabalhar, a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la, transformá-la, a fim de torná-la habitável. Ele começa arando com um instrumento rude e aí vai evoluindo. O que é que temos hoje? Maquinários para arar a terra. Veja a criatividade do ser humano. E outra, o homem, ele foi feito para o movimento, para a ação e não para a inação, certo? O homem não pode ficar parado, sentado o tempo todo, certo? Ele tem que se movimentar, tem que agir, porque também isso é bom para a saúde, tanto física como emocional, psicológica, certo? E ele foi criado para isto, ou seja, para a sociabilidade, para a produção, para o trabalho, para a melhoria contínua. É o que vem acontecendo de lá para cá, melhoria contínua da maneira como se faz determinada coisa. Quando a gente pensa que tudo já foi criado, já foi inventado, de repente surge
uma nova invenção, certo? Então é preciso ação, é preciso movimento, ok? É preciso colocar o cérebro para funcionar, a mente para funcionar, porque Deus nos concedeu esse dom da invenção, da criatividade. Muitos procuram invencionistas, mas Deus deu o dom da invenção, da criatividade. A criatividade humana, os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração já dominava a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. E de lá para cá vem sempre melhorando, sempre evoluindo, certo? E aqueles instrumentos musicais que ali foram criados não pararam ali, foram melhorando e foram criando, inventando cada vez mais instrumentos. Também a música, esta invenção maravilhosa, certo? Para o espírito humano, para o coração humano, certo? Que dependendo da música, dependendo da letra, não é nenhum pecado, certo? E daí vem o louvor, começar, certo? As músicas de louvor, de adoração a Deus. Temos aqui a pecuária, a agricultura, a metalurgia, certo? Que de trabalhos muito rudes no seu início, hoje, aqueles que criaram, que começaram, se virem hoje o que está acontecendo no mundo dessas artes, dessas culturas hoje, ficarão assombrados, certo? A metalurgia com seus fornos gigantescos, a agricultura e a pecuária com seus maquinários, certo? Máquinas para extrair leite, máquinas para plantar, máquinas para colher, máquinas para roçar, máquinas para arrancar, cortar árvores, tudo isso devido a este poderoso instrumento que Deus concedeu ao homem, o cérebro, certo? Que o homem coloca em ação, inventando, criando, certo? Apesar de que o homem tenha também criado coisas destrutivas, certo? Para a humanidade, como bombas, mísseis, foguetes, armas e coisas do tipo, que também de uma simples lança evoluiu, certo? De um simples tiro de pedra, de um badoque, de um estilingue, de uma funda, temos armas poderosas hoje para atirar, certo? De uma simples flecha ou lança, temos hoje foguetes, mísseis. O homem colocando, usando a sua invenção, o seu cérebro, neste caso, para o mal. E como já dizemos antes, o que se planta, se colhe, ok? Então, muito obrigado, que Deus continue vos abençoando e vamos colocar o nosso espírito, alma e corpo diante de Deus e vamos usar o nosso cérebro, a nossa criatividade para o bem, certo? Vamos ser seres mais racionais, mas a racionalização para coisas boas e não para coisas más, ok? Então, fica na paz, que Deus abençoe grandemente. Bye, bye. Muito obrigado. Beijo.